É urgente a gente acordar para as novas formas de trabalhar. O que a gente precisa, e que a gente não está fazendo, é de política pública para antecipar esse tsunami que está chegando. Eu acho que a segurança do mundo moderno, do mundo atual, do mundo digital, é o contrário. A segurança está na sua capacidade de empreender, de ir para o mercado, de se reinventar, de estar sempre se requalificando. Então, o que eu penso? Você tinha que ter uma legislação mínima de proteção ao ser humano trabalhador, independentemente da roupagem jurídica dele. Coisas básicas, por exemplo. Bem-vindos a mais um episódio do Sem Juízo, o podcast da M2 Comunicação. Hoje a gente vai falar sobre um tema especial. Quem ainda é empregado? O trabalho, a lei e o futuro em disputa. Vai ser uma conversa muito boa. Já vou avisar quem que é o nosso convidado. A gente queria começar falando que a gente tem uma pergunta que há muito tempo se faz, assim, há 30 anos, vai. Hoje, quem que é empregado? Somos empregados? O motorista que dirige o Uber é empregado? O médico que é PJ no hospital é empregado? O profissional de TI, que também presta serviço, é empregado? A gente procura emprego ou trabalho? Qual que é o futuro desse trabalho e dessas relações? Esse vai ser o nosso papo hoje, profundo, muitas coisas a se discutir. E outras coisas também, o IA no judiciário, segurança jurídica, etc. O nosso convidado, a gente tem uma honra aqui de receber, o Otávio Calvé, é juiz do trabalho do TRT da Primeira Região, convocado como desembargador, mestre e doutor em Direito do Trabalho pela PUC de São Paulo, pesquisador do GETRAB da USP, professor, autor e colunista. O Calvé levou a sua posição à audiência pública do Supremo sobre pejotização, uma posição sempre que foge do comum, do senso comum. Ele escreve regularmente sobre a modernização das relações de trabalho e sustenta uma tese que incomoda os dois lados deste jogo, a de que a vontade do trabalhador precisa entrar na conta. Nossa conversa hoje é sobre isso, sobre o que vem depois, o futuro. Calvé, seja muito bem-vindo. É uma honra receber você aqui. Obrigado, sim. Fiquei muito feliz. Fiquei com um pouco de receio por conta do nome do podcast, né? Porque eu sou juiz e vi por um sem juízo. É verdade. Eu falei, será que é por isso que me convidaram? Isso já é uma crítica. É verdade. Mas é muito legal. E adorei a forma como você fez a introdução, porque acho que retratou bem assim, o que eu vivo hoje, o que eu faço, e o que me dá, né, assim, vontade de falar, né? Que é a gente pensar o que está acontecendo, né? Muito legal. Muito prazer. Bom. Que bom. Que bom revê-lo, né? Verdade. Nós estivemos nos confrontando no tribunal. Não, brincadeira. Então, ele acabou de ganhar o habeas corpus, acabou de ser solto. Mas é um prazer revê-lo e sempre bom ouvi-lo. Né? Obrigado. Você tem uma capacidade de síntese maravilhosa e você traduz para a gente toda essa complexidade que é o direito e o direito trabalhista, que não é para poucos, não é verdade? Que não tem novidade nenhuma, né? Não acontece nada de novo nunca. Né? Direito de trabalho, assim, é um tédio. O que é pior, direito do trabalho ou direito tributário? O pessoal do direito tributário fala que sai uma norma a cada, sei lá. Eles sofrem, né? Com novas normas, estão sempre se atualizando. A gente sofre com novas invenções do que dizem as normas. Interpretações. Novas interpretações sempre acontecendo. E com a gente, mais ainda do que isso, a gente sofre com os novos fatos sociais. Né? Não existia há pouco tempo trabalho por plataforma. Não existia trabalho por pejotização, isso não existia. Aí começa a aparecer e a nossa legislação não acompanha e a gente fica lá no judiciário tendo que lidar com essa situação. Então, assim, o que é mais empolgante para a gente, para quem gosta da área, né, é justamente isso. Vão surgindo novas situações que o ordenamento jurídico não previu e a gente tem que tentar dar uma solução para aquelas situações. E aí talvez venha uma grande crítica para esses trabalhos. Que eu penso assim, né? Eu acho que às vezes o juiz não tem como criar a solução. Né? Às vezes eu acho que o juiz tem que falar, olha,
está acontecendo isso, mas assim, a CLT não se aplica para isso. Então, eu não posso querer resolver todos os problemas do mundo por conta de novas formas de trabalhar que surgem, que não se encaixam no clássico, só porque eu sou juiz e eu tenho a caneta, eu tenho o poder de condenar as pessoas. Então, isso já é um grande debate, né? Até onde vai o papel do juiz, né? Porque, de fato, a gente vê lá, assim, eu sou ciclista, né? Então, que legal. Quando surgiu esse negócio de entregador por bicicleta, né? Que eu fico vendo os caras alugando bicicletinha lá no Rio, a bicicleta do Itaú, né? Alugando a bicicletinha, andando sem capacete, andando à noite, sem luz de sinalização, no meio do trânsito, na contramão, com aquela caçamba atrás que tira toda a estabilidade da bicicleta. Que eu vejo aquilo, eu falei, gente, parece que eu retrocedi 50 anos na proteção do direito ao trabalho, né? Então, esse sujeito precisa de uma proteção? Precisa. Agora, é a CLT? Aí já é outro debate, entendeu? Eu queria pegar carona nisso. Tudo isso que você falou é algo que não existia quando a CLT foi concebida. Isso. Né? Como é que funciona isso? Essa CLT que a gente tem, porque ela é a base de vocês, é a base do juiz, né? A partir dela que você faz ali, toma a tua decisão. Como é que funciona isso? Essa CLT abraça tudo isso que você trouxe aqui pra gente? Aí tem dois grupos de pensamento, né? Dois tipos de pensamento sobre isso, né? Um pensamento que eu diria que é mais conservador, que é o meu, né? Conservador não no sentido pejorativo da palavra, sim, né? Sim. Mas no sentido de assim, olha, o juiz ele é um intérprete da lei que existe. A nossa lei CLT regula empregado e empregador com toda aquela formatação da década de 40 do século XX. É isso. Então, assim, surgiu o entregador de aplicativo. Ele se encaixa nessa CLT? Não. Então, quando me pede vínculo de emprego, eu julgo improcedente. Falo, olha, isso não quer dizer que eu esteja feliz com essa decisão. Porque eu vejo o problema social, eu vejo que algo tem que ser feito. Mas o juiz não vai resolver o problema social. Não vai. Acho que essa é a questão, né? Isso, assim, eu não tenho, dentro do desenho da arquitetura da República, da distribuição de poderes, eu não tenho esse poder. Isso não me foi dado. É a minha visão. É o juiz conservador, entendeu? É o juiz que faz autocontenção. Agora, existe uma ala que a gente chama de progressista, né? Que acha que se o legislador não está resolvendo, cabe ao juiz ser um agente transformador da realidade social e levar a proteção necessária, fazendo uma reinterpretação do ordenamento jurídico. Então, nesse caso, por exemplo, de plataforma, há muitos colegas, e aí não é certo ou errado, aí é uma concepção de qual é o papel do juiz, né? Mas tem muitos colegas que falam o seguinte, olha, realmente a CLT na interpretação original não se aplica, mas vamos reinterpretar a CLT, porque quando ela falava no século XX que a subordinação era jurídica, agora vamos interpretar que essa subordinação é algorítmica. Então, é uma nova subordinação que a gente está interpretando que se encaixa na CLT por uma interpretação evolutiva. É como se o texto da lei não muda, mas o que a gente entende da lei vai mudando conforme o fato social vai novamente mudando. E aí que vem a grande crítica, né? Quando você atribui esse poder ao juiz de reinterpretar o sentido do texto legal, ele acaba criando uma nova norma. Porque as pessoas confundem, uma coisa é o texto da lei, outra coisa é a norma, que você extrai da interpretação. Então, o juiz pode ou não pode ir reinterpretando e criando novas normas com o mesmo texto. Ou seja, o texto não muda, mas a norma muda pela mudança de visão do juiz. Sim. E aí que vem o problema. Se você deixa o juiz fazer isso, cada juiz vai ter a sua visão do mundo. Cada juiz vai interpretar como quer. Cada juiz vai fazer a sua criação. E aí o resultado está aí, a insegurança jurídica total. Sim. E num mundo de evolução tão rápida, né? Você evolui do dia para a noite, você tem algo novo, uma ferramenta nova, um produto novo, né? Um trabalho novo, enfim. Não dá para a legislação ser mutante a cada noite. Qual o caminho para a gente ter uma referência? Porque
é imperativo que a sociedade precisa de uma regra, um regramento. Como fazer isso? Como adaptar? Tem algumas fórmulas. Existe uma que já está aí também desde sempre, que a gente usa pouco, que é respeitar a vontade das pessoas, negociar. E a gente, na área trabalhista, a gente pode negociar coletivamente. Então, assim, o nosso ordenamento jurídico permite, por exemplo, que a gente tenha uma lei padrão e que, por negociação, você resolva as coisas que a lei não está prevendo. Você pode fazer isso. A reforma trabalhista trouxe o negociado sobre o legislado, isso, né? A reforma trabalhista, ela deu, assim, amparo jurídico seguro para que os agentes que negociem coletivamente na área trabalhista possam ter mais força para fazer isso, né? De negociar. Então, assim, nada impede, por exemplo, que eu tenha um sindicato dos trabalhadores motociclistas negociando com as empresas de entrega que os direitos desse trabalhador por aplicativo seja esse aqui. Porque, assim, a negociação ela é dinâmica. A cada ano, a cada 2 anos, você vai vendo o que está acontecendo. A lei não, a lei ela é estática, né? Então, assim, achar que por lei a gente vai resolver, não vai. Deixa eu botar uma pimentinha aqui. A reforma trabalhista trouxe essa visão do negociado sobre o legislado, mas ela também, de alguma forma, enfraqueceu os sindicatos por conta das contribuições, deixarem de ser obrigatórias, né? E os sindicatos são importantes nesse modelo de negociação coletiva. Qual que é a sua visão sobre isso? Então, a visão jurídica, o STF já disse, o que foi feito é constitucional, né? Agora, a visão social, eu fui contra na época, né? Porque, como estudioso do direito do trabalho, você sabe que para poder negociar com qualidade, você tem que ter uma boa estrutura de negociantes. E aí, no mesmo momento, você retirar a fonte de custeio e aumentar o poder de negociação, você pode causar ali uma assimetria, né? Então, não foi interessante socialmente falando, para mim, na minha visão de mundo, né? Eu acho que o ideal seria ter feito um programa de, aos poucos, a gente ir retirando a contribuição obrigatória e substituindo por facultativo. E mapeando, né, limpando um pouco, porque vamos lá, né? Muitos sindicatos também que só ganhava dinheiro, né? Obviamente. No Brasil né? Tem um fenômeno assim que é ímpar, né? Nós temos cerca de 17 mil sindicatos. Muita coisa. O segundo ainda país, assim hoje. Ainda assim hoje. Aumentou o número de sindicatos depois da reforma trabalhista. Aumentou? Aumentou. Muita coisa. Por quê? 2 fatores, né? O primeiro fator é que você tirou a contribuição compulsória, foi um grande baque, não há dúvida, mas você manteve o monopólio com atribuição de mais poder. Então, o sindicato ele tem um monopólio de fazer essa negociação dentro da área territorial dele. Isso é poder, né? Então, é interessante você ter esse poder, né? E segundo, que depois o STF acabou resolvendo lá com a contribuição, como é que chama? A contribuição sindical, que não é o antigo imposto sindical, mas que é a contribuição que hoje você pode colocar na negociação coletiva. Isso. Então ele acabou criando uma contribuição obrigatória também. E que você pode agora negociar livremente. Então tem sindicato que hoje arrecada muito mais do que arrecadava na época. Entendeu? Então restabeleceu a força de custeio com a força da negociação, do poder. Então ficou interessante, né? Então, isso, uma outra coisa que a reforma trabalhista trouxe, voltou, eu não me lembro agora como é que está, mas a portas abertas da justiça. Vou lá, vou arriscar. Se der, deu. Se eu ganhar, o máximo que pode. Isso é um problema. Isso foi uma coisa que a reforma conseguiu dar uma segurada, mas depois teve que abrir de novo, né? Nós, aqui no nosso esquenta, aqui, até agora, você também citou a questão social, né? É uma coisa incíntrica, né? O social com o trabalho. A lei trabalhista, enfim, tudo que envolve a questão trabalhista, ela é muito calcada no social. A gente tem um país de dimensões gigantescas, desequilíbrio, né, entre as regiões, né? Então, assim, um produto social
que é o Bolsa Família, por exemplo, que é um sistema de auxílio, que serviria por um tempo para a pessoa se requalificar, para se colocar, às vezes se torna quase que um vínculo empregatício, né? A pessoa vive do Bolsa Família. Como é que a gente pode transformar um programa social efetivamente num produto, algo que capacite o trabalhador, ele se sinta valorizado, ele confie no trabalho, ele confie na relação trabalhista, ele confie no empregador. Como é que se você equaciona essa questão social num ambiente de trabalho? Pergunta de $1 milhão. Eu acho que tem algumas camadas aí. Assim. A primeira camada, e aí ajuda a responder a segunda parte do que a gente estava falando da CLT, emprego e tal. Sim. A gente tem uma visão de mundo clássica de que a proteção trabalhista ela existe quando você é configurado como empregado dentro da CLT. A gente hoje tem um abismo. Se você consegue entrar na CLT, você está mega protegido. Se você não entra na CLT, você não tem nada. Né? Então, isso é uma coisa que tinha que mudar. Porque as relações de trabalho do futuro, elas tendem a não ser seletistas, né? Tendem a ser coisas novas, como a gente já está vendo, a pejotização, trabalho plataforma, os MEIs, uma série de coisas, né, que está acontecendo. Quem está num programa assistencial e não quer carteira assinada para não perder o seu programa assistencial. Verdade. Isso tudo está acontecendo. Então, assim, eu acho que uma primeira ideia seria a gente mudar completamente a mentalidade e pensar que quem precisa de proteção não é o seletista, é o ser humano. O ser humano trabalhador. Então, eu tenho uma visão de mundo que, assim, se você está trabalhando com carteira assinada, se você está trabalhando por plataforma, se você está trabalhando como PJ, se você está trabalhando como MEI, você é um ser humano gastando energia de trabalho que precisa de proteção. Então, aí vem a segunda parte, né, que eu acho que deveria ser o salto que a gente deveria fazer até para alcançar uma regulamentação trabalhista para o mundo em constante transformação. Os futurólogos dizem que hoje você faz previsão para 1 ano, 2 anos no máximo, porque em 1 ano toda a base já mudou, aí você tem que refazer todas as previsões para os próximos 2 anos. Né? Então, o que eu penso? Você tinha que ter uma legislação mínima de proteção ao ser humano trabalhador, independentemente da roupagem jurídica dele. Coisas básicas, por exemplo, pagamento mínimo por hora. Pô, a gente não pode aqui no Brasil, século XXI, aceitar alguém trabalhando para ganhar menos do que o valor do salário hora mínimo. Né? Isso é um troço que a gente não devia aceitar. Né? A parte de segurança, saúde no trabalho. E devíamos estar todos indignados com os ciclistas de iFood no meio da rua quase morrendo. Né? Isso é uma coisa que não interessa se você está com carteira assinada ou não. Isso devia ser para todo mundo. Né? Então, a ideia de trabalho digno devia ser para todos, independente da roupagem jurídica. Então, eu proporia isso, uma legislação mínima para todos. Né? E aí, depois dessa legislação mínima para todos, as necessidades específicas de cada categoria, de cada realidade, porque o Brasil é heterogêneo, o Brasil é enorme. Você tem desafios. Aí, essa parte que você tem que adequar para cada um, aí eu acredito na negociação. Não acho que o poder público tem essa capacidade de olhar as minúcias de cada coisinha no Brasil inteiro. Né? Então, assim, eu acho que essa é uma saída que você consegue aliar. Né? O interesse público-social. Aqui no Brasil a gente não aceita menos do que isso. Esse é o mínimo que um trabalhador brasileiro, independente da roupagem jurídica, deve ter. E, para além disso, aí vem o fato social que é importante, a capacidade de negociar, a capacidade de se reunir coletivamente, de criar sindicato, de ir para a rua, de fazer as coisas, né? Sim. Porque, assim, a gente tem uma cultura que é muito ruim de intervenção pública. A área trabalhista ela é marcada por isso. A gente nasceu assim. Então, até hoje, você, por exemplo, a rigor, você pode fazer acordo entre empregado e empregador para resolver seus problemas. Né? Mas como é que você se sente seguro? Com o juiz. Então, você quer que o juiz esteja lá na equação, até por segurança. Né? Se o juiz não estiver lá, depois vai dizer que eu estou enganando o empregado, não sei o que. Não é? Então, a gente tem uma cultura de intervenção muito forte. E é isso que eu acho que a gente tinha que evoluir.
E a jornada 6x1, Ixi. 5x2? Vamos entrar nesse debate ou não? Eu vou contar um segredo aqui para vocês, né? Eu tenho falado muito sobre isso, né? Fui até na audiência pública no Senado falar sobre a PEC da redução de jornada e tal. A minha dissertação de mestrado aqui na PUC de São Paulo foi sobre direito ao lazer, em Legal. 2003. Eu fui o primeiro jurista brasileiro a defender que o tempo livre precisa de proteção jurídica. Porque, assim, é no tempo livre que você pode ser um ser humano, né? É onde o tempo que você tem para ler, para estudar, para fazer o que você quiser, para não fazer nada, ficar olhando para o céu, enfim, né? Que, aliás, eu faço isso muito com os meus filhos, né? Pai, tô com TED, olha só. Fica contando quantas nuvens tem aí para passar o TED, né? Que é importante, criança tem que ter TED, né? Então, assim, eu sou extremamente a favor das pessoas trabalharem menos e terem mais tempo para viver, né? Cada um como quiser viver, né? Eu sou o cara que preserva muita liberdade. Inclusive, se o seu prazer é trabalhar mais, você tem que ser livre para isso, trabalhe, entendeu? É o que te faz bem, né? Porque a gente que já está um pouquinho mais, né, com a idade um pouquinho mais para cima, a gente lembra da época que, para resolver os problemas da vida particular, você trabalhava. Se enfiava no trabalho. Se enfiava no trabalho para esquecer que esses problemas... Verdade. Hoje não, né? Hoje parece que é o contrário, né? Parece que o trabalho é a fonte de doença de todo mundo. Eu sou old school também, eu me enfio no trabalho ainda, eu faço isso muito. Ok, podemos estar errado, né? A gente é fruto da nossa geração, sei lá, mas enfim. Mas eu acho o seguinte, que as coisas têm que ser feitas com racionalidade e pensando nas consequências, né? Essa PEC que está aí, se for aprovada do jeito que está, a PEC 221, vai ser uma hecatombe no mercado de trabalho. Porque, assim, ela não é só um aumento de custo porque vai reduzir jornada. Ela, além de ter esse aumento de custo que vai reduzir jornada, que ok, o parlamento se falar, olha, o Brasil chegou à conclusão que vai aumentar o custo do trabalho. Beleza. Não está satisfeito, vote em outro deputado, em outro senador e mude, né? Ok. O problema é que essa PEC, ela tem um dispositivo que ninguém percebeu, e aí foi a minha grande contribuição na audiência pública do Senado, que faz um aumento de salário. Aumenta o salário 9,1%. Por quê? Porque a PEC ela cria um segundo repouso semanal remunerado, além do domingo, mais um repouso. Então, todo empregador teria que pagar a mais pelo segundo repouso remunerado. Isso dá um aumento de 9,1%. E é progressivo, é completo, né? Aumenta tudo. Todos os direitos. Todos os direitos, tudo aumenta 9,1% em 2 meses da aprovação da PEC. Então você imagina todos os empregadores do Brasil inteiro aumentando todos os salários em 9,1% em 2 meses. Você imagina o que vai ser isso para a economia? O que vai ser isso para os preços? Então, assim, e o que incomoda quem é da área, quem estuda, né? É que, assim, não há estudo de impacto da PEC. Ninguém apresentou como vai ficar o mercado de trabalho, qual vai ser a consequência. Aí, assim, aí vem as duas narrativas, né? A narrativa de quem tem ideologicamente mais alinhado com a esquerda política, vamos chamar assim, que diz que a PEC é importante porque os trabalhadores estão morrendo, os trabalhadores estão exaustos, as mães trabalhadoras não podem ficar com seus filhos, então, que é válido, né? É válido. Mas aí o pessoal que politicamente do outro espectro ideológico, está falando o seguinte para a gente, olha, a empresa vai repassar o custo, aumentar os preços, vai gerar inflação, quando aumenta, quem sofre é o mais pobre, né? Ou a empresa vai dispensar, ou vai dispensar quem é mais velho e contratar quem é mais novo com salário mais baixo, ou a empresa vai retrair, então pode gerar recessão. Então, assim, você fica naquele negócio ali de, né, de qual é a consequência, que me parece que o ideal é calma. Vamos sentar, vamos debater, vamos discutir, vamos apresentar os estudos, os impactos, né? Então é isso. Então a minha opinião é essa, sou extremamente a favor, mas tem que ter o dever de casa. E esse dever de casa passa por um fator que também o Congresso tem que levar em conta. Porque em todos os países do mundo que houve redução de jornada, 2 coisas foram observadas. Redução por negociação, porque negociando você sabe que você pode reduzir o que dá para reduzir o que não dá. E segundo, aumento de produtividade.
Então você fala assim, lá na Europa os países trabalham, sei lá, 35 horas por semana. Sim, mas um trabalhador europeu é 5 vezes mais produtivo que o trabalhador brasileiro. E tem vários motivos para isso. Né? Não é só que o brasileiro é preguiçoso. Não, eu acho que o brasileiro trabalha até muito. Não é isso. São vários fatores. Aí entra qualificação, educação, entra infraestrutura. Qualidade de vida, transporte, tamanho do país, né? Eu vou te falar que a gente faz uma ideia de turista da Europa. Porque a realidade de morador da Europa, o Brasil, a agilidade que você faz as coisas aqui, o serviço, a prestação de serviço, o próprio serviço público aqui no Brasil é totalmente diferente. Desenrolado, né? Quando você é cidadão europeu, morador, que você precisa ali contratar uma internet, arrumar um encanamento, trocar um carro. Cara, você não faz ideia como é complicado. Mas isso porque tem toda uma preservação, um cuidado social do trabalho, do trabalhador, com o trabalhador, a folga, a liberdade. É tudo muito, muito legal, muito bacana, mas é tudo estruturado e pensado para isso. Não é feito na canetada. Não. São países que estão no outro patamar de debate, discussão, de consciência social, de educação. Não adianta você pegar a Noruega, não dá para comparar. Que realmente tem uma flexibilidade. Lá o pai tem licença paternidade igual a da mãe. Só que não tem como copiar, né? Ctrl-C, Ctrl-V. No Brasil, a gente tem que admirar e entender como que se chegou se inspirar, a isso, de repente. Se inspirar para a gente tentar ir chegando lá. E aí o curioso aqui no Brasil, né? Os estudos mostram que, em média, o limite semanal de trabalho no Brasil verdadeiro é 38,4 horas, não são as 44. É mesmo? 44 não alcança nem 30% da mão de obra carteira assinada. Que são os setores de serviços ali, por exemplo, assim, restaurantes, faxineiros, não sei o quê, que são pessoas normalmente com uma baixa renda, né, com baixa qualificação, que os salários já são muito baixos e que o empregador tem uma margem de lucro muito pequena. Então, assim, e é nesse setor que a PEC ia explodir geral, entendeu? Já que já não tem margem para isso, né? Então, assim, é isso. Então, você olha, dentro do Brasil mesmo, você tem milhares de exemplos de empregadores que já praticam limites semanais inferiores a 40 horas via negociação. Então, qual é o caminho que a gente deve seguir? Vamos fortalecer a negociação. E nessa discussão toda que a gente está falando de jornada, pejotização, uberização, como que você vê a cobertura da imprensa nesses grandes debates das questões trabalhistas? É claro que a imprensa tem diversos veículos, né? A gente tem um veículo mais conservador, o de esquerda, mas em geral, da grande imprensa, como que você se acompanha? Eu sei muito, né? Participa dessas muitas entrevistas. Debate. De vez em quando, às vezes a gente está surfando e às vezes leva um caixote. É isso. Mas eu acho assim que existe muita desinformação, né? Eu acho que a imprensa especializada na área trabalhista podia ir um pouquinho mais a fundo, assim. Porque assim, você muitas vezes repete a narrativa, né? E, claro, cada um vai puxar a narrativa para o seu interesse, né? Conforme o interesse que você tem para esse ou para aquele lado, né? Até por isso eu acho que é legal, eu sou juiz, sou acadêmico, então eu acabo participando do debate público. E acho bacana a minha posição, porque assim, eu deixo muito claro, olha, academicamente, como cientista do direito, do trabalho, tá, minhas preocupações são essas, né? Quando me chamam para falar em audiência pública, eu falo, olha, a lei diz isso, a consequência da lei vai ser essa. Agora, se a lei passar, eu vou aplicar rindo, mesmo que eu ache péssimo. Porque a minha obrigação como juiz é aplicar. Não é questão de eu gostar ou não gostar, ser bom ou ser ruim. Eu tenho que aplicar. É a escolha que foi feita. Então, eu aplico a escolha que foi feita, desde que ela seja válida, claro. Então, eu acho que a imprensa ela poderia se preocupar mais com as consequências daquilo que se propõe para a área trabalhista. Isso eu acho que seria legal, né? Vamos debater.
que vai acontecer com o mercado de trabalho se aumentar 9,1% o salário em 2 meses? Qual é a consequência disso? Eu estou perguntando isso porque eu vi recentemente uma reportagem nesses formatos de vídeo, que agora as reportagens não tem mais texto, é tudo vídeo, tudo em tópicos, né? Mas, resumidamente, a reportagem estava contando a história de uma empregadora da área de serviços, de uma cafeteria, algo assim, aqui no Brasil, que implantou por iniciativa, por negociação, por vontade própria, etc., e conversando com os seus colaboradores, a jornada 5x2 e estava migrando para 4x3. Legal. E aí eles estavam contando, ela conta e as pessoas que trabalham lá contam como ganharam e tal, e a mensagem assim da reportagem era, ela não faliu, tá vendo? Esse discurso aí que vai tudo falir, tal, que nos faz pensar assim, então por que não implanta? Né? Mas eu acho que você já trouxe um pouco dessa reflexão, assim, né? Eu acho que tem gente que vai suportar, tem gente que não vai suportar, tem empresa que não vai sentir, tem empresa que vai quebrar. Então, assim, é justamente porque é heterogêneo, né? Então, assim, essa visão que a gente tem aqui no Brasil de que fazer por lei resolve é complicado. Eu vou dar um exemplo recente. Piso da enfermagem. A maior questão política lá, saiu o piso da enfermagem, na época acho que era 4 mil, né? Então foi uma intervenção pública, por lei, criando um piso horizontal para o Brasil inteiro nessa profissão. Ok. O que aconteceu? Ação no STF para vir uma decisão judicial, que é outra intervenção pública, para dizer o seguinte, olha, o piso foi criado pero no mucho. Né? Porque para os públicos, primeiro vai ter que ter uma lei dando orçamento para pagar. Aí, depois que fizeram a lei, repassando o orçamento público para os hospitais públicos pagarem, e começaram a pagar o piso. E para os privados tem que ter negociação coletiva. Então vejam, o STF ele fez uma segunda lei em cima da lei original. Para poder aplicar a lei original, o STF criou vários... Tentou modular algo, né? Exatamente. Então, mas por quê? Porque a lei original era impossível de ser aplicada. Depois que criaram a lei, fizeram o estudo de impacto. Olha, vai quebrar. Não dá. Entendeu? Então, é esse tipo de coisa que tem que mudar, né? Porque senão você vai sempre depender da intervenção pública. É o salvador que vai aparecer ou para me dar o piso ou para segurar o piso. A gente está sempre dependendo da ação estatal para isso. E assim, a área trabalhista é uma área privada. É isso que eu acho interessante, né? É uma relação privada, né? Em que a regra original você tem a sua liberdade de trabalhar, você tem a sua liberdade de dizer como você quer trabalhar e tal. E aí é óbvio, as pessoas que estão numa esfera de hipossuficiência, de vulnerabilidade, essas pessoas precisam de proteção, porque vão topar qualquer negócio. Né? A história já mostrou isso pra gente. Então, o que eu vejo que é o papel do poder público e que eu acho que é a grande saída para a área trabalhista, e em termos macros, né? O papel do poder público é garantir que você tenha a sua liberdade preservada. Então, assim, se é isso que você quer fazer? Você sabe o que a consequência está fazendo? Sei. Então, você sabe o que vai acontecer com a sua vida? Sei. Mas é isso que você quer fazer? É isso que eu quero fazer. Bem, faça. Né? Que é o que eu faço lá nos processos. Quero homologar um acordo. Eu vejo o acordo está horrível para o trabalhador. Eu falo, olha só, o valor é tanto, não sei o quê, o acordo é isso. Você sabe a consequência desse acordo? Sei. Você sabe que para fazer o acordo não tem volta? Sei. Você sabe que a ação você poderia ganhar 100 mil e você está fazendo um acordo por 5? Sei. É isso que você quer fazer? Seu advogado, conversou com o seu advogado? Conversei. Seu advogado concordou com você? Concordou. Então, ok, seja feliz. O dinheiro é seu, não é meu, entendeu? Eu tenho que preservar que a vontade dele seja feita de forma rígida, válida. Esse é o grande papel para mim hoje do Poder Judiciário, né? E o segundo aspecto que eu acho que a gente precisa mudar, e sim mudar a legislação toda para mim, mudar a visão de mundo, é o seguinte: a área trabalhista, a CLT, ela retroalimenta a dependência. Ela é feita para quem é hipossuficiente, vulnerável, que depende de um empregador. Então, todo mundo que tem assim, esse amor pela CLT,
reconhece essa necessidade, que eu também reconheço, mas não quer sair disso. Eu não. Eu gostaria de viver num país onde o trabalho seletista fosse uma primeira etapa para depois você evoluir, né? Para você ter autonomia. Como é que eu crio meus filhos? Se eu tivesse que fazer um paralelo do mundo trabalhista, eu não crio meus filhos para serem seletistas. Eu crio meus filhos para um dia serem autônomos, para que eles possam ter liberdade de escolher o que eles querem, né? Então, que seja escolher ser seletista. Ok, maravilha, é a sua escolha, né? É o que você quer, beleza. Então, eu acho que toda a nossa visão de mundo da área trabalhista, ela peca nesse aspecto. Porque a gente tem um fetiche pela visão do passado, que é a visão de que você depende de outrem e você fica seguro na dependência. Eu acho que a segurança do mundo moderno, do mundo atual, do mundo digital, é o contrário. A segurança está na sua capacidade de empreender, de ir para o mercado, de se reinventar, de estar sempre se requalificando. Então é muito difícil a gente fazer esse salto, né? E aí, como eu também sou um cara assim, de muita fé, gosto muito do espiritismo, eu vejo assim, a gente não está indo no amor, a gente vai na dor, né? Que é o que já está acontecendo. A gente está tentando segurar a CLT e o PJ já atravessou. Já. Né? A gente está tentando segurar a CLT e o trabalhador de plataforma já atravessou. E aí, olha o engraçado. Uberização, aquela coisa do Uber. A gente já está discutindo isso na justiça há 12 anos. Então, há 12 anos é uma luta judicial que parece uma luta do bem contra o mal. Quem é a favor da CLT é um cara bacana, um cara bom. Quem é a favor de trabalho autônomo é um cara do mal, um perverso. E há 12 anos esses caras estão trabalhando sem regulamentação alguma, sem proteção social nenhuma. Então, não me parece muito inteligente. É o poder público incapaz de dar uma resposta mesmo para a sociedade, né? E pegando esse gancho que você falou da inteligência artificial, né? Da modernidade. Isso está disseminado hoje em dia. Né? A inteligência artificial está em tudo. Graças a Deus. Tudo. Tá bom demais. Né? Eu brinco assim, a gente não sabe, a gente não vai na padaria sem o Waze. Né? A gente não faz mais nada sem, né? Incrível, é mesmo. Sem o Claudinho. E como isso funciona, como isso está ambientado na justiça? E em especial na justiça do trabalho, né? Que é a tua praia, né? Assim, eu diria que a grande maioria usa já, né? E o CNJ tem resolução, né, autorizando que a gente use tal, com alguns freios, com alguns cuidados que tem que ter mesmo, né? Assim, o primeiro grande cuidado é você não permitir que a inteligência artificial substitua o julgamento humano. Então, assim, a decisão é do juiz. O juiz é que diz se vai ser julgado procedente, improcedente, o juiz tem que dizer. Então, a inteligência artificial é uma ferramenta que vai te ajudar de uma forma muito mais rápida e com muito mais qualidade do que antes a gente fazia com os nossos assistentes humanos. Né? Porque como é que, por exemplo, hoje eu atuo como desembargador, né? Então, a gente julga por semana, na minha turma, 400 processos. Por semana. Então são votos cada um? São 3 desembargadores por semana em cada sessão. Aí em cada sessão a gente tem 120 processos presenciais que a gente faz ali na hora, aquilo que a gente vê na televisão, né? Ali com toga, aquele negócio todo. E tem a sessão virtual, que os processos ficam lá e você vota só no ambiente virtual. Então, somando o presencial com o virtual, esses 3 desembargadores por semana têm 400 processos para votar. Né? Fora o que vai entrando, que você tem que fazer os votos novos, como relator, tal, embargo de declaração, liminares e por aí, enfim. Então, como é que a gente faz hoje? Né? Como é que a gente fazia? Antigamente, o processo entrava, o assessor analisava o processo, fazia uma minuta de sugestão de voto e manda para o desembargador. Aí o desembargador lia a minuta, via o processo e falava, tá ok, ou não, muda isso, muda aquilo, tal, não sei o quê. Isso tomava um tempo enorme, né? Porque para fazer bem feito você tem que ler o processo. Sim. Então, agora o que eu estou fazendo? Eu inverti a lógica, né? Primeiro eu vejo o processo, já sei como eu quero julgar e mando a IA fazer para mim.
né? Então, assim, um processo que antes eu levava 2 horas para examinar e redigir tudo, hoje eu consigo fazer em meia hora. Assim, Mas a decisão é sua. A decisão é minha. Claro. Eu só falo, eu pego lá meu prompt, que já está lá prontinho, e falo para IA. Horas extras, procedente por isso, aquilo. Sei que lá, improcedente por aquilo. E aí ela redige para mim Ela em só 2 redige minutos. a sua decisão. Isso. Aí eu dou aquela verificada para ver se não alucinou, né? Se fez como eu queria e beleza, vai. Então eu ganhei de produtividade 500% em produtividade, usando IA sem risco, com o julgamento humano. Sim. Né? E outro cuidado que você tem que ter é não usar a IA para fazer análise de perfil de trabalhador ou de empregador. É isso que eu ia perguntar, porque você corre risco de entrar nessa questão do viés, né? Isso. Esse é um grande risco da IA. É. Né? O que as pessoas têm que entender é que IA não cria nada, ela repete o que já existe. Sim. Então, se você dá uma base de dados viciada, ela vai dar um resultado viciado. Então, se eu perguntar para uma IA assim, me diga quais são os trabalhadores que mais se atrasam no serviço no Rio de Janeiro. Vai sair o quê? Vai sair quem mora nas comunidades com mais dificuldade de pegar transporte. Então vai dizer, todo mundo que mora na comunidade tal é um trabalhador ruim porque se atrasa. Não é ele, né? Então é esse tipo de coisa que tem que tomar cuidado. Então é basicamente isso. É não usar a IA sem a intervenção humana, o julgamento é do juiz, e não usar a IA para fazer essas análises preditivas, né, que acabam classificando as pessoas a partir de bases de dados viciadas. Né? É isso que não pode ser feito. Se você tivesse uma bola de cristal aqui, né? Vamos lá, tem uma bola de cristal aqui para o Calvé. Daqui a 10 anos, o que um juiz do trabalho vai fazer que uma máquina não vai fazer? Então, eu acho... Essa pergunta é maravilhosa, assim, porque eu tenho uma visão de mundo sobre isso, né? Foi a Aline que fez essa pergunta. Não, é nosso trabalho conjunto. Que isso. Porque, assim, ó, há 10 anos, né, eu escrevi um artigo que eu não publiquei, falando sobre a digitalização do processo. Né? E eu acertei boa parte do que eu imaginava. Audiências online, contato com o juiz ia ser só na tela... o juiz que ouve a testemunha não necessariamente é o juiz que julga. Tudo isso está acontecendo hoje, né? Legal. Essa coisa da IA, eu acho que a gente vai ter no futuro, aí, de novo, é bola de cristal, né? Mas eu acho que a gente vai acabar chegando à conclusão que a imensa maioria dos casos basta uma IA. Porque, assim, é tão repetitivo e aquilo, assim, é tão previsível que tudo isso uma IA consegue fazer. Então, eu acho que a gente pode ter 2 instâncias. Né? Você vai ter o julgamento por IA, que é um julgamento preliminar. Se você estiver satisfeito, ok. Ninguém vai te cobrar nada, não precisa de, sei lá, não precisa de advogado, porque é como se você fosse testar... Eu acho que... Mas isso vai ser um primeiro passo. Claro. Né? E aí, assim, se você não concordar com aquela decisão de IA, você recorre para o ser humano, que é onde o julgamento vai acontecer de verdade. Porque você vai olhar, eu acho que pode ter algo assim, tá? Eu vejo isso para o futuro. Porque, assim, a IA, assim, tem quanto tempo vocês usam IA de verdade? Uns 3. Não muito tempo, 3, né? 4 anos. É recente. Isso. Evoluiu um pouquinho de lá para cá? Nossa. Muito! Você imagina daqui a 10 anos. Nós evoluímos. Também. Elas evoluem e a gente evolui com elas. Mas elas ganharam capacidades, skills, né? Habilidades que não existiam. Começou com uma coisinha boba e hoje você integra em todo o seu trabalho. Exatamente. Estava falando hoje, eu integrei no meu PowerPoint, o Claude, aí integrei aqui, aí sei lá, não faço mais um monte de coisa que eu fazia antes. Você imagina daqui a 10 anos. Eu confesso que eu era muito resistente à inteligência. Todos nós. Nossa, eu achava absurdo. Não, eu que tenho que escrever. Medo, né? Não, eu vou escrever. Jornalista você ainda? Se sentia assim meio... pô, parece que eu tô plagiando. Plagiando não, pirataria, uma coisa assim. Falso. Né? Mas sabe aquela sensação de desconfiança mesmo? Sabe? Não, peraí, como é que esse negócio aqui vai escrever o que eu tô pensando? Não, eu tô pensando, é o meu pensamento, é o meu texto aqui. E progressivamente eu fui me rendendo
essa agilidade da análise, né? De buscar informação, de montar a sua ideia, né? De dar corpo à sua ideia. Então, por isso que eu digo, nós também evoluímos, né? Sim. No uso da IA. Sim, sem dúvida. Né? Você começa a entender como ela pode te atender melhor, você começa a entender como ela pode te dar um resultado melhor, e você começa a exigir dela aquilo que realmente ela pode dar. Agora não dá para confiar 100%. Não. Mas, então essa tua previsão, a gente já tem alguma coisa assim, né? O carro autônomo, que né? A gente já tem algumas coisas. A IA, os programas que testam diagnósticos médicos por IA, né, por computador, são antigos já e hoje são muito melhores. Então, assim, existe essa discussão de quem vai dar o diagnóstico. Talvez seja esse caminho de um diagnóstico mais complexo entre o especialista, mas no dia a dia ali, no padrão. Eu acho, né? Em 10 anos eu acho que a IA pode estar julgando sozinha, e se você não concordar, você recorre, eu acho isso. Sim. Mas acho que muito antes disso, a gente vai virar homologador de IA. Assim, a IA vai fazer e você olha, acertou, homologa. Entendeu? Isso já dá para fazer. Né? Porque assim, quando eu estou com tempo, que é raro, né? Mas quando eu estou com tempo, eu faço meu julgamento, né? E depois eu faço um teste. Eu pego o mesmo processo e mando ela julgar sozinha em outro IA. Né? E assim, já está acertando 90%. Olha. Claro que a minha base de dados dos meus entendimentos, da minha cabeça. Mas assim, eu percebo assim, que 90% ela já bate com aquilo mesmo. Mas você cria um agente seu ali dentro. Entendeu? Então assim, eu faço isso só para ficar monitorando assim, como é que está a evolução da IA. Né? Mas, agora, isso tem um impacto que a gente está falando aqui no mundo do trabalho gigantesco. Que a gente não consegue mensurar. Né? E aí vem algumas discussões que não são de hoje, de se falar que você vai ter que criar uma renda mínima universal para as pessoas. Aí tem que chamar o Elon Musk para fazer. Ele que é bom disso. Ele que é bom nisso. Mas assim, a gente estava discutindo até outro dia num cliente, um escritório de advocacia que está contratando muito menos estagiário do que antes contratava, porque o estagiário fazia coisas, e aí a gente fazia coisas que a IA faz, né? E aí você não precisa mais tanto do estagiário. Só que como é que o estagiário vai aprender se ele não passar por aquele processo? Não, mas eu acho que tem uma resposta fácil para isso. As escolas vão ter que mudar os seus programas, né? O que eu vou fazer com o estudante, né? De repente não é só mais ficar dando a teoria e a prática, porque depois... deixar para o mercado. De repente a escola vai ter que entrar na prática, né? Assim, eu acho que tudo isso a gente vai mudando, assim. Eu cheguei à seguinte conclusão até aqui, né? Eu não tenho como querer imaginar o que vai ser. É impossível. O Elon Musk já está falando de chip implantado que vai te conectar via cérebro com IA. Então, assim, todos nós teremos uma IA implantada. Então, assim, aí eu fiquei pensando, caramba, eu fiquei decorando a fórmula de Bhaskara. Tudo que eu aprendi. Vai ser automático. Então a gente fala assim, mas o jovem hoje não vai saber fazer. Mas será que ele vai precisar aprender o que a gente aprendeu ou isso já está tudo automático? É porque a gente tem um pensamento completamente analógico, né? Incapaz de prever isso aí. E linear, né? Então, assim, não dá. Eu vejo isso tudo assim com muita alegria, essa grande mudança. Fico feliz de estar vivo para ver. Espero conseguir ver, né, ainda. Mas você sabe que a gente é um processo evolutivo. Que eu costumo dizer que quando a gente criou a televisão ali eu acho que foi um marco da tecnologia. Que você colocar, né, a quilômetros de distância, uma imagem ao vivo de uma pessoa, loucura, enfim, né? É uma coisa... Eu falei, nada mais me surpreende, porque é tudo mais do mesmo, evolução. O computador é uma evolução, né? Que você, né? Agora, quando o foguete deu ré, eu falei, bom, agora nós temos um novo marco da evolução. E não vai parar, graças a Deus. Então, assim, eu fico vendo trem-bala que levita, né? Que não tem roda, né? O negócio é todo magnético. Aí eu fiquei pensando, cara, se é magnético, não tem um jeito de fazer uma ponte magnética pelo ar. Então o avião do futuro vai ser um trem voando numa coisa magnética.
sabe? Então, assim, tudo é possível, a gente não tem como imaginar, né? É. E essa coisa do mercado de trabalho, eu acho que o que a gente precisa, e que a gente não está fazendo, não vejo fazer aqui no Brasil, é de política pública para antecipar esse tsunami que está chegando, né? Então, o que já se sabe, né? Quem vai aproveitar essa onda vão ser as pessoas que estão com uma qualificação melhor, né? Pessoas mais qualificadas. Sem dúvida. Então, assim, a gente tinha que estar investindo em qualificação. A investir em qualificação é o quê? Melhorar a escola. Aí vem todos aqueles problemas. Aquela história toda que a gente já sabe, igual, que passa pela entendeu? educação e, obviamente, passa pela educação. E mudar as concepções. Então, assim, por exemplo, eu fico imaginando assim, a gente vai ter tudo automatizado, né? No mercado de trabalho. Eu fico imaginando a fábrica do futuro, que já tem muito isso. Tudo automatizado. Vai para a China para ver como é. Exatamente. Então, qual é a tendência do futuro? É tudo ser produzido em abundância. Sem humano, né? Tudo produzido em abundância sem humano vai afetar a economia, né? Os preços vão despencar, né? Vai chegar uma hora assim que tudo é acessível para todos. E aí, será que eu preciso ganhar tanto no futuro? Será que o grande lance vai botar você para trabalhar 8 horas por dia para você aumentar o seu salário, sendo promovido, ganhar mais dinheiro? Se está tudo aí em abundância. Talvez a lógica mude mesmo. Talvez a lógica mude completamente. Então, assim, a gente está entrando numa possibilidade de uma mudança tão completa de todas as bases da sociedade que a gente não consegue compreender, a gente não consegue imaginar ainda. Mas sabe o que eu acho legal? Você traz uma visão que não é catastrófica. Sim. Porque, geralmente, quando a gente discute sobre essas questões, é sempre muito catastrófico. Traz, as pessoas não têm dinheiro, tem a questão da natureza, que gasta muita água, porque tudo é catastrófico, o mundo vai acabar. Eu acho que tudo isso vai se resolver. Assim. Eu acho que o ser humano, a característica do ser humano é ele encontrar a luz na beira do abismo, né? Infelizmente. Assim. Eu parei de fumar depois que eu tive um câncer. Eu comecei a fazer esporte depois que eu tive um infarto, não é assim? Então o ser humano tem ele deixa chegar no finalzinho, aí agora eu encontrei a luz no fim do túnel, entendeu? Então eu acho que a gente está nessa fase. Talvez seja a nossa grande capacidade como ser humano. Pode ser, né? A gente quer viver, a gente quer sobreviver, a gente vai se reinventando como espécie. Então eu acho que a gente está nessa fase que nós estamos quase na beira do abismo, entendeu? Para dar aquela grande virada depois. E a nossa geração, né, é privilegiada em certo ponto, porque a gente está vendo isso, toda essa transformação. Né? Eu entrei na justiça, era fichinha de papel para acompanhar o processo. Né? Como agora, mudou, né? Totalmente. Assim, eu fiz o cadastro dos processos físicos, que eram fichinhas, no sistema que foi criado em 1994. Eu que cadastrei. E hoje eu julgo por IA como desembargador. Totalmente diferente, mudou completamente. Então eu acho que a gente está passando por isso. Então não dá para você ficar sendo catastrófico, porque assim a gente não tem capacidade de imaginar o que está vindo, o que pode acontecer e as soluções, né? Aí, muita coisa. Ó, o Calvé é uma delícia, né? E a gente vai aqui, ó, se deixar, a gente... Passou muito rápido. A gente não fez metade das perguntas. É engraçado. Mas conseguimos tirar muito mais do que eu também acho. Legal. O Calvé, realmente, ele é um show, Obrigado. Adorei. A gente tem um quadro aqui no final. Você é muito jovem, você não vai lembrar do Pinga Fogo. Se assemelha ao Pinga Fogo. Mas eu já vi no YouTube. Já, né? Já. Então, é um quadro que a gente chama de direto ao ponto, né? Direito ao ponto. Direito ao ponto. Tem as jogadinhas. Então a gente vai te fazer uma pergunta e você... Eu vou responder sem juízo. Debate e pronto. Sem juízo. Sem juízo. Esse nome é muito bom. Sem juízo com juízo. O Serginho tem que fazer uma questão disso. E antes de começar, queria te agradecer demais. Eu que agradeço. É um prazer sempre ouvi-lo. Acompanho você pelas tuas redes sociais, acompanho você pelas tuas as publicações. Então, isso é muito legal, é muito bom, é muito... É a luz antes do fim do túnel, né? Ou antes do abismo, ouvir você. Obrigado. Mas vamos lá. CLT, a gente acabou de falar tanto disso agora. Patrimônio ou peso? Eu diria... É uma palavra só ou uma frase? Uma frase. Eu diria que a CLT é um
peso necessário, né, para a gente ficar leve no futuro. Ela ainda não pode ser descartada. Ótimo. Segurança jurídica ou justiça no caso concreto? Segurança jurídica, sem dúvida. Ótimo. Ativismo judicial, defeito ou consequência? Defeito. O que a Justiça do Trabalho precisa perder? Pode ser uma frase. Eu acho que a Justiça do Trabalho, ela tem que perder o que a gente vai resumir, talvez de forma injusta, resumir a Justiça do Trabalho a isso, mas perder, para usar uma expressão jocosa, perder o princípio do coitadismo jurídico. O que eu quero dizer com isso? Explique, pode explicar. Porque assim, tem muitos casos que você vê ali para julgar, você vê que o trabalhador precisa de algo, mas assim, não dá para deferir, porque do outro lado a gente tem uma pessoa que não pode ser injustamente condenada. Então, você acaba assim, como ser humano, você fica assim, poxa, mas coitado dele. Assim, é só um plano de saúde. É R$200 por mês para a empresa que fatura 10 milhões. Coitado dele, né? R$200. Vamos condenar? Não pode. Entendeu? Eu acho que é isso que a gente tem que perder, porque isso mistura com ativismo, isso mistura com ideologia, isso mistura com um monte de coisa que gera um efeito macro pior. Eu costumo falar muito com meus colegas, olha, a gente tem a visão micro, que é a visão da mesa de audiência. Você vê lá o cara passando necessidade, você vê um cara que tem dinheiro, o que todo mundo quer fazer? Dá um naquinho aí para ele. Então, ali no micro, não parece ser muito problemático, mas no macro, isso só pode... dessa decisão para um repetitivo e aí vira um precedente esse negócio, e aí você mexe no mercado inteiro e você pode acabar causando um efeito que a gente chama de efeito bumerangue, né? A Luciana Yeung, que é especialista em análise econômica do direito, fala muito nisso. Vou dar o exemplo, né? Estabilidade da gestante. Importantíssimo, tem que ter. Mas a gente chegou num grau de interpretação dessa estabilidade que já está gerando distorções no mercado, né? Então hoje, por exemplo, se você tem uma lojinha, no Natal, você precisa de um vendedor extra só para 20 dias em dezembro. Você contrata uma mulher e ela fica grávida, você tem que pagar 14 meses de salário para trabalhar 20 dias. E aí você não contrata uma mulher. É o que vai acabar acontecendo. Idade reprodutiva. Entendeu? Então, assim, mas ajudamos aquela mulher que estava grávida, sim. E com isso, todas as mulheres podem não ter mais esse trabalho de vendedor extra em dezembro. Pode acontecer isso. Pode. Então, esse é o problema. Então, não julgar pelo princípio do coitadismo jurídico. Uma palavra para o futuro do trabalho no Brasil. Eu falaria assim, urgência, urgente. É urgente a gente acordar para as novas formas de trabalhar. A Justiça do Trabalho está atrasada nisso. E aí, arrematando tudo que você já falou sobre essa questão do futuro, da relação trabalhista, que você acabou de falar agora, né? Da urgência. Daqui a 10 anos, quem ainda será empregado? Olha, infelizmente ainda será empregado quem não conseguiu sair do estado de vulnerabilidade. E aí eu falo para meus colegas assim que o ideal é que a CLT acabe por falta de usuário, né? Que ninguém precise da CLT. Entendeu? É isso. Então eu acho que o futuro seria esse, ela não ser usada por falta de usuário, não porque a gente acabou com a CLT e somos perversos, não é isso? Muito bom. Muito bom, né? Muito bom o papo, maravilha. Né? Eu que agradeço, gente. Queria agradecer muito. Você teve diretamente do Rio de Janeiro para gravar com a gente. Sim. É sempre bem-vindo. Obrigado. Queremos você de volta
na assessoria de imprensa. A gente quer voltar a atender, porque olha, ter você como cliente é um privilégio. Sim, lógico. Então eu não cobro nada para virar cliente de vocês. Então vamos conversar. Não é? Obrigado, gente. Foi um Mas prazer. foi um papo ótimo. Eu agradeço ao Jonas. Obrigado, Aline, pela oportunidade, né, de estar aqui com o Calvê. Muito bom. Calvê, obrigada. Agradeço a todo mundo que acompanhou esse papo até agora, que nos fez pensar muito e acho que abrir um pouco a mente sobre o futuro do trabalho e o futuro da nossa sociedade mesmo, como a gente vai existir nesse mundo maluco e veloz, né? Agradeço muito, peço para vocês seguirem a gente nas redes sociais, curtirem o podcast, deixem comentários. Esse é o Sem Juízo, podcast da M2 Comunicação. Até a próxima, obrigada.